Senadores do chamado G7 da CPI da Covid decidiram neste domingo, em reunião virtual, que votarão amanhã o requerimento de convite ao deputado federal Osmar Terra, ex-ministro da Cidadania. Ele é apontado por alguns como um dos integrantes do que está sendo chamado de Ministério da Saúde Paralelo. Os parlamentares também pretendem aprovar a convocação da médica Ludmila Ajar, que disse ter sido chamada para ser ministra da Saúde. A CPI da Covid pode até desistir da reconvocação de Eduardo Pazuello. O relator da comissão, senador Renan Calheiros, afirmou que essa não é mais uma prioridade do grupo. Em entrevista ao Correio Brasiliense, o senador Omar Aziz, presidente da CPI da Covid, disse que o depoimento do ministro Marcelo Queiroga amanhã será importante para esclarecer se ele realmente tem autonomia na pasta. Segundo Aziz, suspeitas de falta de autonomia foram reforçadas na última terça durante o depoimento da médica Luana Araújo. 2 minutos, Fiuza. Olha, essa CPI aí é o seguinte, o STF até deu uma sumida, né? Vocês notaram isso? O STF até perdeu um pouco daquele espaço neste altar dos vilões do bem, né? Esses que viviam dizendo pela imprensa que estava tudo errado, viviam trazendo aí a cota de politicagem, né, contra o governo federal. O STF até sumiu, o Barroso deve estar até arrependido de ter mandado o Senado instalar essa arapuca aí chamada de CPI, porque agora só dá eles, né? Só dá. O Renan Calheiros é o Dias Toffoli dizia, né, que o STF é o editor da nação, um personagem demonstrando uma completa ignorância, profundo desrespeito ao que seja livre circulação de informação e cultura, né? O Dias Toffoli. O Renan Calheiros é o novo editor da nação. Ele está em todas as manchetes, ele tem uma dominância impressionante. Eu vou repetir, este é o Renan Calheiros, né? Então não tem mais absolutamente nada a dizer sobre essa CPI. Os heróis dela são Mandetta e aquela médica cantora que dizem o que o Renan Calheiros quer ouvir. Quem não diz o que o Renan Calheiros e o Omar Aziz quer ouvir é maltratado, é intimidado e é coagido, como a doutora Anise Yamaguchi e a doutora Mayra Pinheiro, né? Então não me interessa se eles acham que a pegadinha com o Pazuello não funcionou, porque era isso, né? Era pegadinha com o Pazuello, né? Para dizer que o Pazuello é responsável pela crise de Manaus. Não colou, não deu suíte na imprensa, né? Não deu, não repercutiu. Então, eles talvez não precisem disso. O ministro da Saúde, que tem uma crise aí sanitária sem precedentes para enfrentar, tem que ficar indo lá, e o Omar Aziz diz que é para ver se ele tem autonomia mesmo. Isso é um escárnio, isso é uma piada, isso é uma afronta ao Brasil, às instituições brasileiras, não há mais o que dizer. Perfeito. A gente já vai seguir nesse assunto. Vi, inclusive, que o Augusto estava pedindo a palavra, né, Augusto? A gente já vai seguir falando sobre a CPI, os próximos passos. Vamos só aguardar aqui o retorno das nossas afiliadas do rádio que saíram para um intervalo. Enquanto isso, você que está aí nos assistindo, grave seu vídeo, mande aqui pelo nosso WhatsApp. Daqui a pouquinho a gente traz algumas das mensagens. Agora sim, estamos de volta no rádio também, para você que nos ouve pelas redes Jovem Pan News e Jovem Pan FM. Falávamos aqui no intervalo sobre a CPI da Covid. Existe a possibilidade de novas convocações serem aprovadas ao longo dessa semana, do deputado federal Osmar Terra, da médica Ludmila Ajar, que diz ter sido chamada para ministra da Saúde. É possível até que os senadores desistam da reconvocação do ex-ministro Eduardo Pazuello. Sobre isso, então, queremos ouvi-lo, Augusto. Não, eu só queria corrigir para começo de conversa um erro geográfico aí, que eu fico tentando acompanhar esses argumentos dos caras, eu fico completamente tonto e acabo transferindo para o Brasil jogos de vôlei realizados na Itália. O que eu quero dizer aqui é o seguinte, que a seleção pode viajar para qualquer lugar, ninguém examina nada, então pode voltar, pode trazer a seleção de vôlei, no caso. Pode trazer qualquer cepa de vírus, que aí não tem problema. O problema é quando você faz alguma coisa no Brasil do Bolsonaro. E aí voltamos à CPI. A CPI também está aproveitando o embalo para chamar pessoas de volta, que se aconteceram fatos, se tivesse acontecido fatos novos, você podia justificar a reconvocação, não aconteceram. Se tivesse surgido, se ele tivesse feito alguma declaração, qualquer depoente, aí você
descobre alguma coisa nova, não, vamos corrigir. Não aconteceu nada. Chamaram de volta, vão ouvir de novo o ministro da Saúde, que tem mais o que fazer, sobre coisas antigas, e usaram como pretexto, eles querem saber por que a Copa América veio parar no Brasil. Até isso também eles usaram. E vai lá o ministro perder tempo com essa turma, quando, repito, tem mais o que fazer. Agora, eles estão desesperadamente atrás de votos, eles acham que aquilo daria prestígio e deu, não deu. E também aproveitam para convocar quem passar de jaleco ali em frente ao Congresso, porque assim eles vão ganhando tempo e não convocam quem nós queremos ouvir. Os governantes que roubaram, aproveitando essa distribuição de verbas federais, desviaram para a própria conta ou para outros cofres, verbas bilionárias distribuídas pelo governo estadual, é o Covidão. Então eles não querem, eles vão empurrando, ouve outra vez, gasta um dia com cada depoimento. O ministro da Saúde já ficou lá um dia, agora vai ficar 2. E a semana da CPI, que obedece ao calendário do Poder Legislativo, tem só 3 dias, enquanto a dos brasileiros normais tem 5, a do ministro Queiroga tem 7 dias de trabalho. Diga, Zé. Olha, a convocação, a reconvocação do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, é, na verdade, uma provocação. Essa história de dizer que há um governo paralelo é outra provocação. Cobrar de um ministro autonomia é mais uma provocação ainda. Se o ministro da Saúde cisma, que é uma loucura, cismar que é presidente da República, vira mandeta, ou seja, é demitido. De todos os ex-ministros, o único que foi demitido foi Mandetta, segundo o próprio presidente Jair Bolsonaro. Sabe por quê? Quem tem autonomia, quem manda no governo é quem tem votos. É o presidente da República. Osmar Terra é um médico eficiente, foi secretário de saúde durante 8 anos, pegou o H1N1 entrando ali pelo Rio Grande do Sul, foi muito forte lá. No resto do país não foi, lá foi muito forte, exatamente pelo trabalho de contenção realizado lá. E ele dava, sim, conselhos ao presidente Jair Bolsonaro. Dava. Várias vezes me encontrei com ele vindo do Palácio do Planalto. E qual é o papel de um presidente da República? Ouvir vários setores, decidir e assumir a responsabilidade por todo o governo. Não existe isso de autonomia do Ministério da Saúde. A autonomia é dada na medida que o presidente da República decide que aquele ministro tem autonomia para ir até aquele ponto. A partir dali, quando o presidente não quer, não vai. E é eficiente ouvir vários setores e não apenas um. E o presidente ouvia o ministro da Saúde, ouvia o Osmar Terra, ouvia a doutora Anise, ouvia outros setores. Não existe um governo paralelo. E quem comandava esse governo paralelo? Eu não entendo qual é o crime disso e qual é o objetivo da CPI em ir por essa linha de investigação. Realmente não entendo. Não é falta de maldade, é porque eu não entendo por que estão insistindo. Isso é desgaste político por desgaste político. É tentativa de chegar ao presidente um desgaste que não há. Na minha opinião, o presidente ouvir vários setores, formar grupos para avaliar a pandemia em cada setor é sinal de eficiência. Veja que a CPI foi formada para investigar a omissão do governo federal e está chegando à conclusão que ele foi eficiente demais,